Graça e paz. Estou precisando. Gente, hoje o assunto é sério. Vamos conversar sobre família. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração. Deus já fez grandes coisas hoje de manhã. Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9, não é o nosso texto base, mas ele vai nos dar o conceito para que a gente consiga hoje mergulhar num texto da palavra de Deus. Vocês, porém, são, e aqui vocês é nós. Então vamos ler assim, ó, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nós nem éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas características, o fato de que nós somos, como você pode ver nesse texto, se você é povo de Deus, existe uma outra característica para você, você é um sacerdócio real, você é um sacerdote. E nós vamos entender o que significa isso. E como isso se aplica na nossa família à luz da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala conosco. Agora nesse momento, Deus, através da Tua palavra, o Senhor já ministrou os nossos corações através das canções, mas pedimos, Deus, para que através das sagradas escrituras agora o Senhor fale no nosso coração. Por graça, por misericórdia, Deus, levanta uma geração de sacerdotes. Assim, Deus, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de te convidar, nesse momento, a pensar comigo, a refletir algumas coisas comigo. Eu não sei se você entende o contexto do que é ser um sacerdote. O que é um sacerdote? E como nós desenvolvemos o nosso sacerdócio dentro da nossa família, dentro do nosso contexto familiar. Sacerdote é alguém que toma posição. Sacerdote é alguém que toma um partido diante de Deus. Sacerdote é alguém que toma posição diante de pessoas. Sacerdote é um representante legal. Sacerdote é alguém que assume a bronca. Nós sabemos que o homem, por responsabilidade divina, é o sacerdote do lar. Mas sacerdócio é desenvolvido tanto por homem, quanto por mulher, quanto por criança. E aí eu queria te levar a entender que sacerdócio é algo que é desenvolvido por todo aquele que se chama povo de Deus. Você é um sacerdote, mas a questão é, você tem sido um bom sacerdote ou não? Sacerdote é alguém que quando vê, enxerga uma situação, ele representa o povo diante de Deus, clamando a Deus por aquela situação. Muitas vezes a mamãe, ela vai por necessidade dos filhos e ela representa os filhos diante de Deus em oração. Ela está intercedendo, ela está clamando ao Senhor pelo sangue de Jesus, ela está ali exercendo um sacerdócio dentro de casa. Muitas vezes os filhos
vão até a presença de Deus exercer um sacerdócio pelos pais. Às vezes já velhinhos, às vezes não. Às vezes tementes ao Senhor, às vezes não. Às vezes com o casamento em dia, bom, às vezes não. E os filhos se preocupam também e vão, Deus, move, Senhor, na vida dos meus pais. Às vezes os pais pelos filhos, o marido pela esposa. A grande diferença é que nisso tudo, o primeiro a ser cobrado do sacerdócio vai ser o marido. Mas todos nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Porque ou nós tomamos uma posição e representamos situações e pessoas diante de Deus de maneira positiva, gerando vida, arrependimento e proporcionando misericórdia da parte de Deus, ou nós representamos aqueles que nós amamos em omissão. Por exemplo, eu deixo de orar, eu deixo de me estressar, eu deixo de me preocupar, eu lavo as minhas mãos. Então, isso não deixa de ser uma representação, porque a ausência também é uma atitude. A ausência de atitude já é uma atitude. Você decidiu não fazer nada. Na Bíblia nós temos bem claro uma história onde nós temos relatado 2 sacerdócios na mesma história. Eu queria te convidar agora a abrir no livro do Êxodo capítulo 32. Enquanto você abre, você pode em casa depois conferir, você que está em casa já anota aí para ver depois. Em Atos capítulo 30, nós temos 2 relatos de um sacerdócio legal. Existe em Atos uma mulher que se converte ao Senhor e ela leva essa mensagem de salvação para sua casa. E diz já na sequência que a sua família também é batizada e salva. E em Atos capítulo 30, o mesmo capítulo, após o relato desta família, desta mulher, nós temos o relato de um homem que também se converte. E ele leva o evangelho da salvação ao seu lar, ele e os de sua casa são alcançados. Êxodo capítulo 32 é um texto que nos chama a decidir se nós vamos exercer, preste atenção, um sacerdócio para a vida ou um sacerdócio para a morte. E isso independe da tua circunstância, se você é casado, solteiro, divorciado, pai, se você não tem filhos, se os teus filhos estão em casa, já estão fora de casa, independente da circunstância, existem pessoas que estão ligadas a você, que são seus familiares. Essas pessoas, elas possuem necessidades, elas tomam decisões, às vezes acertadas, às vezes não, e você fica sabendo disso, então você é obrigado a tomar uma decisão. Lembrando que a não decisão já é uma decisão. Mas existe um sacerdócio para a vida e um sacerdócio para a morte, ele está relatado nesse texto. Eu queria te convidar, nesse momento, a ler os primeiros versos. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro, os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram todos: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Até aqui. Nós temos uma situação que ela nos é muitas vezes parecida com circunstâncias do dia a dia, com circunstâncias familiares. Nós temos um povo reclamando. E
Eu não sei você, mas pelo menos que eu percebo na vida real, em filmes, novelas, etc, 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 basta tu ver aquele Casos de Família, tu ligar naquele, como é que é o nome dos caras lá? Tem aqueles caras que fazem aqueles casos de família, aquelas coisas assim. Gente, aquilo ali parece loucura, mas são cenas da vida real. E aí você acha todo mundo doido na TV, até a hora que acontece a doideira na tua casa e tu vê que todo mundo tem um pouquinho disso. O fato é que aqui as pessoas, elas estavam com medo. Elas estavam se sentindo extremamente desamparadas de um sacerdote, desamparadas de alguém que pudesse lhes ajudar. E talvez existam pessoas na tua casa que se sintam assim, desamparados. O povo estava se sentindo assim, mas existia ali alguém que deveria tomar as decisões. E antes de te explicar como é que nós devemos ser sacerdotes, eu queria te ensinar, rapidamente, a aprender a obedecer um sacerdote. Porque o povo, ele tinha que esperar Moisés descer do monte. Só que Moisés demorou. E eles resolveram apressar o processo e decidir por conta própria de outra maneira. Muitas vezes, quando nós queremos pular etapas na nossa vida, pular processos e não respeitar as instituições, até familiares, que Deus coloca diante de nós para nos cercar de boas decisões, nós damos cabeçada. Talvez você agora que cresceu um pouquinho, pode estar pensando, puxa, eu podia ter ouvido mais meu pai e minha mãe. Mas talvez você que está em casa não vê a hora de parar de ouvir eles e dizer, eu preciso casar de uma vez, sair logo de casa que está tenso. Quanto mais o tempo passa, e aí você conversa com pessoas de mais idade, você vai ver, puxa, eu devia ter escutado mais as pessoas que me amam e estavam à minha volta. Mas Moisés, ele era esse representante, e ele estava demorando, e o povo, então, elegeu Arão numa mesma situação, onde... Você sabe aquela situação onde o filho pede para o papai algo? Pai, eu posso? Ele já sabe a resposta do pai. Não. Então ele vai perguntar para a mãe. Como se nada tivesse acontecido. Ô mãe, eu posso? Muitas vezes o filho já sabe a resposta do pai. Quando ele conhece bem o pai. E ele já nem vai no pai, já vai direto na mãe. Às vezes o contrário é verdadeiro, às vezes a mãe é a peça mais bruta da casa, né? Mas a questão aqui, queridos, é que o povo, ele foi atrás do Arão, e Arão exerceu um sacerdócio. Apareceu a situação, apareceu o problema, Arão foi convocado na situação para ele agora ser o tomador de decisões, e às vezes a vida te coloca nesse posto. Ele poderia ter muito bem ter exercido um sacerdócio do tipo, calma aí, Moisés vai chegar, vamos orar, vamos esperar, aprender a esperar no Senhor. Mas Arão, ele decide, presta atenção, primeira decisão que Arão toma, ele decide não se incomodar. Arão decide não se incomodar. Vocês estão precisando de deuses? Então é isso que nós vamos fazer, gente. Eu só não quero incomodação e gente buzinando no meu ouvido. Quando os pais olham para os filhos e a única coisa que eles querem é não se incomodar e larga às vezes um celular na mão, ou deixa de passar tempo de qualidade com a criança, porque eu não quero me incomodar. Uma decisão está tomada, um sacerdócio está feito, a colheita vai vir. Quando um marido, dentro de casa, pensando no seu casamento, olha para a mulher, os dois estão brigados, ele, cara, eu devia procurar ela para conversar, mas quer saber, não quero me incomodar. Eu não quero me incomodar. Uma decisão já está tomada. O povo foi até Arão, Arão, ele disse bem assim, respondeu Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Há quem diga, e há alguns comentários, que Arão, ele já começa a até lidar um pouquinho, talvez, com o psicológico do povo. Vou explicar por quê.
porque os brincos eles tinham sido ganhados no Egito e há quem diga que significavam, podiam simbolizar ainda um resquício de escravidão, um traço de escravidão, e além de tudo eram joias que o povo tinham ganho do Egito. Então, cara, vamos pegar isso aqui e vamos dar um significado novo para tudo isso. E o que Arão faz? Ele podia ter feito um leão, ele podia ter feito, sei lá, a baleia. Vamos fazer uma baleia, acho que é top. Não sei se tem baleia lá no deserto, mas ele decide fazer um bezerro. E aí você tem que se lembrar o que tirou o povo do deserto. Quem lembra? O que eles tiveram que sacrificar? Então, tem a ver. Gente, eu preciso não me incomodar e dar para o povo uma solução criativa, garantindo que eles não vão me incomodar por um bom tempo. Porque isso é bom. Ele decidiu atender exatamente os anseios do coração do povo. A vontade do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Só que não. Ele decidiu atender os desejos do coração do povo. Ele fez o bezerro. Vamos continuar a história para você entender. Tendo feito o bezerro, ele falou: eis aí os seus deuses, versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Preste atenção, aqui tem mistério. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. É um outro sinal de que ele queria, de alguma maneira, gente, vamos mudar o que o povo quer, e o povo quer festa. Isso depois em Roma foram chamados de pão e circo, mas ali era bezerro e festa, não é muito diferente. Vamos dar uma festa, esquecer os problemas. Ele não estava resolvendo o problema. Ele não estava resolvendo problema nenhum. Ele estava dando uma pseudo-solução, que na verdade era o que o povo queria, era o que o povo ansiava, mas não era o que estava no coração de Deus. E o versículo que mostra que Arão estava confundindo as coisas é o versículo 5, porque ele mistura o bezerro com uma festa e ele mistura tudo isso com o Senhor. Nessa altura do campeonato, para Arão, adorar o Senhor era a mesma coisa que adorar o bezerro. Vamos dar uma festa para o Senhor? Mas vamos usar o bezerro, vai ficar bom. Vamos misturar tudo um pouquinho, vamos agradar todo mundo. Tem aqueles do contra que estão meio chateados com o bezerro. A gente faz a festa para o Senhor, adora o bezerro, vamos comer, beber, está tudo certo. A decisão do Arão. Você pode talvez olhar para isso e pensar: cara, isso daí é inofensivo. Mas quantas e quantas vezes na nossa casa, na nossa família, nós não fazemos coisas parecidas? Não quero me incomodar. Vou fazer logo o que está pedindo, eu vou dar logo o que quer. Mas uma decisão centrada, pautada na palavra, baseada em oração, isso nós não vemos. E outra característica que nós vemos é uma decisão extremamente apressada, onde ele confunde o que é de Deus e o que não é de Deus, porque já não tem discernimento em decisão nenhuma. A única coisa que ele quer é ter paz no coração dele e sossego com os outros. Quem aqui já não pensou: cara, tudo que eu quero é sombra, água fresca, uma vida boa e ninguém me incomodando? Quem aqui já pensou isso? De coração, vai lá, é só eu? Tem gente aí de carne e osso? tem crente nesse lugar? Nós nos estressamos, e a grande realidade é que as pessoas nos estressam. E uma segunda realidade é que quanto mais próxima as pessoas são de nós, mais elas nos estressam. Então, tudo que a gente não quer é problema com os de longe, muito menos com os de perto. Então, quer saber? Tranquilidade, vamos dar o que quer, pronto, acabou. O problema é quando você dá o que quer, e isso não é o que Deus quer. Arão deu a festa para o povo,
O povo comeu, se levantou, se entregou à farra, diz isso no versículo 6. Versículo 7, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce porque o povo está doido. O povo que você tirou do Egito se corrompeu. E aí então o próprio Deus avisa Moisés que estava lá no cume do monte. E aí eu queria Você entendeu o primeiro sacerdócio de Arão, como é que funciona? Enquanto isso, nós temos Moisés, na presença de Deus. Ele não estava do lado do povo, ele não estava junto com o povo. Mas interessante, porque estando na presença de Deus, o Senhor fala ao coração dele o que o povo estava fazendo. Tenha certeza de que Deus vai ministrar ao teu coração situações que precisam ser consertadas, situações que precisam ser resolvidas se você está na presença dele. Então, Deus diz a Moisés: Moisés, desce, resolve lá com o teu povo. Disse o Senhor a Moisés no versículo 9: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Preste atenção no versículo 10. Deus faz uma proposta. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deus faz uma proposta para Moisés. Moisés, o povo não tem jeito não. Estou estressado, vou matar todo mundo. Já fiz isso no dilúvio, agora é com menos gente, não vou descumprir a promessa, não tem dificuldade nenhuma, vamos começar do zero. Estou irritado. Foi isso. E aqui você vê o coração de alguém que foi traído, porque o povo traiu ele. Não é verdade? O povo traiu ele. Mas você vê o coração de alguém que teme a Deus e é traído, e Deus faz uma proposta: fulano, eu posso matar eles para você? Eu não sei se imagina Deus te fazer essa proposta. Sabe aquela tua irmã que te incomoda? Imagina o próprio Deus falar para ti: tá tenso, né? Tá, Senhor. Posso matar ela para ti? Não vai nem sujar a mão, eu resolvo. Eu garanto que boa parte das pessoas iriam aceitar uma proposta desse tipo. Não é verdade? Boa parte das pessoas iriam ficar, pelo menos, tentadas com uma proposta dessa. Ai, Senhor, como é que tu vai matar ele? Explica aí. Me conta os detalhes. Talvez eu possa gostar ainda mais. Moisés, recebendo essa proposta, olha o que ele faz no versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tirasse do Egito, com grande poder e forte mão? Moisés, então, lembra a Deus de tudo que Deus tinha feito. E ele diz para o próprio Deus, nos versículos seguintes, resumindo: tenha misericórdia do teu povo. Você já imaginou você ser traído por um irmão de sangue, uma irmã, papai, mamãe, pelo seu filho? Então, a tua primeira atitude diante de Deus, quando você percebe que o Senhor está chateado com ele, quando você percebe que o próprio Deus está irado com essa pessoa, a tua primeira atitude não é: Deus, pesa a mão, castiga. Tomara que, olha, não digo nem que morra, mas, porque eu não sou ruim, mas uma pena. A primeira atitude de Moisés é dizer: Deus, tem misericórdia. O que ele está exercendo aqui? Ele está se posicionando, ele está exercendo um sacerdócio. Tem misericórdia. O texto continua. Versículo 15, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, e eu fico imaginando, né? Até aqui ele estava, puxa vida, Deus deu lá os 10 mandamentos, top, cara, isso aqui vai resolver. Deus tem misericórdia, isso aqui vai resolver a situação. Acho que tem jeito. E às vezes nós ficamos assim, sabe quando tu vai conversar com alguém?
que tu respira fundo. Às vezes assim, vou conversar com a minha mulher. Vai dar tudo certo. Amor, cala a boca. Não quero papo. Que isso, cara? Às vezes existem pessoas que acontece situação desse jeito, ela tomou a atitude de, não, vamos descer, vamos lá, vamos encarar a situação, vamos ver como é que está. E aí o que Moisés encontra, preste atenção ali, versículo 16, as tábuas tinham sido feitas por Deus, pensa na relíquia, o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, sempre tem um dedo duro, tem barulho de guerra no acampamento, hein, Moisés? Respondeu Moisés, já conhecendo o coração do povo. Isso aí não é canto de vitória, coisa nenhuma, Josué, nem canto de derrota, eles estão cantando mesmo, sem motivo. Versículo 19, quando Moisés se aproximou do acampamento, viu toda a situação, quando ele olhou na cara de cada um, viu o bezerro, viu o povo dançando, bebendo, ele se irou, jogou as tábuas no chão que Deus tinha feito ao pé do monte, quebrando as tábuas. Nós vemos que um bom sacerdote, ele também se ira. Às vezes nós pensamos que existe um problema espiritual em você ficar nervoso com uma situação. Nós vemos nas Escrituras Deus ficando irado, nós vemos nas Escrituras agora Moisés ficando irado. Ele viu uma situação, ele ficou louco, ficou doido. E quando ele viu essa situação, ele tomou uma decisão no coração dele, que às vezes é necessário. E isso envolve a segunda atitude do sacerdócio de Moisés, que é diferente de Arão. Arão deu o que eles queriam. Moisés intercede. Segunda coisa que agora Moisés faz. Moisés disciplina os seus filhos. Moisés disciplina o seu povo. Ele, com muita autoridade, faz o seguinte. Pensa na criatividade. Versículo 20. Cara, é um dos versículos mais criativos que eu já vi na Bíblia. E é um versículo que me inspira. Moisés pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, moeu o bezerro até virar pó, misturou com água e fez os israelitas beber. Fiquei olhando, cara, isso aqui é top. Já pensou isso? Me lembrou, não sei se a mãe está assistindo, ela sabe, às vezes é coisa do tipo assim, ó, agora tu vai comer. Tu vai comer isso aí. Foi mais ou menos assim, o povo fez o bezerro, fica imaginando lá, Moisés olhando lá o bezerro, ficou nervoso, quebrou as tábuas, meu Deus, olha o que eles me fizeram fazer, porque a culpa nunca é nossa, é sempre dos outros, né? Isso a gente aprendeu lá com Adão, me fizeram quebrar as tábuas, se não tivesse feito nada, eu teria sido de boa. A hora que ele olhou o bezerro, vão comer, vão comer isso aí, agora vão comer. E ele, de fato, desmanchou o bezerro, misturou com água e fez o povo comer o bezerro. Nós não vemos Deus mandando Moisés fazer isso. Nós vemos ele tomando uma atitude de alguém que está disciplinando os seus filhos. Esse processo disciplinar, principalmente na relação pai e filho, ele é muito válido, gente. Porque existem pessoas que só aprendem comendo bezerro. Eu não estou dizendo para você ser bruto, para você ser bruta, mas existem circunstâncias onde é necessário tomar uma atitude visual da coisa. Precisa entender, precisa haver uma pedagogia. Depois do povo ter comido, Moisés perguntou para Arão, Arão, o que você fez? Resumindo as atitudes de Arão, ele diz assim no versículo 22, vamos ler que Arão é criativo. Pensa num cara criativo também. Não te enfureças, meu Senhor. Se me chamasse de Senhor numa hora dessa, eu já ia ficar louco. Não te enfureças, meu Senhor. Os dois eram irmãos, mas ali naquela hora, depois de ter feito a burrada, não te enfureças, meu Senhor.
Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Sem vergonha. A ideia foi dele. Ele foi o primeiro gente, ele não estava só, tu sabe que o povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Beleza, falaram isso. Mas olha o que diz no versículo 24, então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. O povo me trouxe o ouro, eu joguei o ouro no fogo e do nada apareceu o bezerro. Que culpa eu tenho? Moisés foi milagre isso aí. O cara apareceu. Esse sacerdócio de Arão, ele é muito caracterizado pela omissão. Mas quando as consequências aparecem, nós também não assumimos as consequências. Por exemplo, você tem que exercer o seu sacerdócio com as suas finanças. E aí, quando a bola de neve surge, porque você vai deixando o pau quebrar, deixa, vai. Deixa a bola de neve rolar. Quer comprar, compra. Quer fazer, faz. A hora que o negócio estoura, quantas vezes eu já ouvi, pastor, não sei como é que ficou assim. Ah, tu sabe, não é possível. Puxa o extrato que a gente lembra. Dia por dia, como é que chegou nessa... O bezerro não apareceu do nada. A omissão, ela nos leva a situações complicadas na nossa vida. E quando a consequência vem, o que a gente faz? Coloca a culpa no além. Não assume as consequências. Versículo 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado o povo ficar fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Preste atenção na consequência. Um sacerdócio omisso deixa as circunstâncias, primeira consequência de um sacerdócio omisso, deixa as coisas fora de controle. Ah, lá em casa está tudo fora de controle, pastor. O sacerdócio não está certo. E não é só do marido, o sacerdócio da família não está certo, não. Estão sendo omissos, estão fazendo o que querem, estão tomando más decisões, certamente estão fazendo o que o coração está pedindo e não o que Deus está pedindo. Que Deus não faz as coisas ficar fora de controle. Arão deixou o povo fora de controle, se tornou objeto de riso. Então ficou em pé à entrada do acampamento, Moisés e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Moisés fez essa pergunta, quem é pelo Senhor? Junte-se a mim, sacerdócio de Moisés. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda. É um texto forte. E mate o seu irmão, seu amigo, o seu vizinho. E fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Foi Moisés que ordenou. Hoje vocês se consagraram ao Senhor, disse Moisés, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. A última consequência do sacerdócio de Arão. Deixou o povo descontrolado, logo em seguida, o que aconteceu? Morte. Morte. Porque o salário do pecado é a morte, e muitas vezes não se trata só da morte eterna. A tua omissão, ela vai te conduzindo à morte, ela vai te conduzindo à decadência, e às vezes até à morte física. Um sacerdócio omisso conduz a família à morte. Ah, pastor, que pesado. Um pai e mãe omisso conduz um filho à morte. A Bíblia diz que a falta de disciplina leva o filho para a morte. Um sacerdócio omisso conduz à morte. Um marido omisso leva o casamento para a morte. Uma esposa omissa leva o casamento para a morte. Filhos omissos levam os pais à morte.
e vão depois colher a consequência. A família está ligada, gente, ela é uma unidade. Quando nós exercemos esse sacerdócio que proporciona aos outros o que quer, e a única coisa que a gente não quer é se incomodar, eu não quero me incomodar. Tenha convicção no seu coração. Talvez a tua atitude de não se incomodar um pouquinho agora vai te incomodar um monte depois. A tua atitude de não se incomodar um pouquinho agora vai te incomodar um monte depois. O teu sacerdócio ou a tua ausência de sacerdócio agora vai gerar morte depois. Moisés, após ter disciplinado o povo, ele toma uma outra atitude. Ele chama o povo para a consagração. E isso eu gostaria de, nesse momento, agora, trabalhar com vocês de uma maneira ainda mais específica. Nós vemos um homem chamando um povo perdido para um momento de consagração. O que é consagração? Vamos nos aproximar e vamos aproximar junto o nosso coração de Deus? Vamos fazer isso junto? Eu queria te perguntar, na tua casa, que tipo de sacerdócio você tem levado? O sacerdócio do eu não quero me incomodar? Ou o sacerdócio do, gente, vamos nos aproximar aqui à beirada da fogueira? E vamos aproximar o nosso coração do Senhor e escutar a vontade dEle para a nossa vida? Muitas vezes nós queremos fazer isso de maneira isolada. Moisés chama o povo. Quem é pelo Senhor, vem comigo, vem aqui. A gente precisa se juntar. É necessário tomar uma atitude. E aí você se lembra, a falta de atitude gera morte. Moisés, tomando uma atitude correta, começa a redimir o povo. Começa a consagrar o povo. Versículo 31, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, Senhor, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Uma outra atitude de um sacerdote, ele coloca o nome dele na reta. Arão, o que Arão disse? A culpa é minha? Está tudo aí, O povo é tudo doido. Bezerra apareceu sozinho. Moisés, Senhor, eu sou um com esse povo. Nós fizemos lambança, enquanto nação. Eu não fiz, mas nós, enquanto nação, fizemos. Perdoa esse povo, Deus, ou risca o meu nome do teu livro. E eu queria te perguntar, quantas vezes você já teve coragem de orar pelos seus dessa maneira? De interceder dessa maneira? Muitas vezes você diz que ama a sua família, mas não tem coragem de fazer uma oração desse naipe. Muitas vezes você diz que ama a sua esposa, o seu marido, mas não tem coragem de falar isso. Senhor, perdoa minha esposa, ou risca meu nome. Deus, perdoa os meus filhos. Eles estão em pecado, estão viajando na maionese. Perdoa os meus filhos, eles entristeceram o teu coração. Ou, Senhor, perdoa. Ou apaga meu nome aí do céu. Mas preserva eles. Já pensou uma coisa dessa? O que nós vemos em Moisés? Senhor, se está para vir uma consequência, que ela venha em cima de mim. Isso é o que o sacerdote faz. Se está para vir uma consequência, que ela venha em cima de mim. Uma ilustração, é um pai que vê o filho sendo condenado à cadeia, sabe do que se trata, e diz para o filho, filho, não faz mais. Ninguém garante que não vai fazer. Mas essa bronca eu vou assumir. Deixa que eu estou indo. Um sacerdócio, um coração que ama a família, que intercede de maneira verdadeira pela família, que é muito simples tu entrar no teu quarto e falar, Deus abençoe minha família, perdoa todo mundo, dá uma vida abençoada, sabe, para todo mundo, aqueles que me incomodam, tira da minha frente, no nome de Jesus, amém. E eu amo todo mundo. Isso é muito reducionista, é muito simplista. Na Bíblia as coisas não funcionam dessa maneira, e nem na vida, não é nem muito menos, porque
A Bíblia retrata a realidade da vida. Na vida e na Bíblia as coisas não são tão simples assim. Existia um castigo de Deus que viria sobre o povo. E Moisés falou: Deus, ou perdoa eles, ou me castiga. Deus, ou perdoa os meus filhos, ou me castiga. Ou perdoa o meu marido, ou me castiga. Ou perdoa os meus netos, ou me castiga. E esse coração é um coração que nós vemos também na figura de quem que tem uma atitude parecida? Pai, perdoa eles, não sabe o que fazem. E assume o castigo de todo mundo. Jesus. Isso é sacerdócio? Isso é sacerdócio, gente. Ah, mas Jesus é Jesus. Aqui a gente está vendo que Moisés já tinha esse tipo de coração. Porque isso reflete a imagem de Deus. Isso agrada o Senhor. Mas Deus responde a Moisés. E a resposta de Deus tem outro mistério. Moisés orou, falou: se é para punir alguém, pune a mim. Versículo 34, Deus fala a Moisés: agora vá, guie o povo, né? Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E aí eu queria ler contigo o versículo 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus não destruiu o povo inteiro. E Deus disse a Moisés: Moisés, ok, tua oração foi ouvida, agora vá. E o vá vai, pegue o teu povo, pegue o povo e pode ir tranquilo. Pode pegar o povo e ir tranquilo. O judeu, essa é a Torá, né? O judeu entende que esse castigo ainda não veio para o povo. Porque, de fato, nós não vemos um castigo desse vindo de maneira física sobre o povo. E eles entendem que no último dia eu vou punir, eles entendem que é o último dia. No último dia, aqueles que fizeram essas coisas, Deus vai se lembrar do que eles fizeram. Deus vai tratar com eles. Muitas vezes você vai orar e Deus vai falar para você assim: olha, eu não vou pesar a mão sobre ele agora. Pode ficar tranquilo, agora vá. Mas no último dia, eu vou conversar com ele, diferente. E eu o punirei, porque Deus é justo. E Deus não apaga os nossos pecados, a menos que a gente se conserte com ele em Cristo Jesus. O Senhor diz no versículo 35, o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram... E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. O povo de Israel, até hoje, entende que essa praga, que pode ser traduzida como o Senhor ferirá com uma consequência, o povo entende que isso é algo que vem lá na frente. Algo que um dia vai vir. E nós vemos isso. Mas o sacerdócio de Moisés, ele não trouxe morte, ele trouxe vida. Porque o povo recebeu a oportunidade de continuar caminhando. O sacerdócio de Moisés aproximou o povo, chamou o povo para perto de si. E eu queria te perguntar, que tipo de atitude tu tem tido dentro da tua casa? Uma atitude omissa? Tu tem tido uma atitude omissa, uma atitude que, deixa fazer o que quer, não vou me incomodar com isso? Ou a tua atitude tem sido, nós precisamos consertar as coisas? Vem aqui, precisamos conversar. Precisamos aproximar o nosso coração do Senhor. Precisamos, junto com o Senhor, tomar uma decisão. Nós precisamos nos arrepender. Esse tipo de coração, esse tipo de sacerdócio conduz à vida, porque o povo caminhou, o povo foi. Agora, o sacerdócio de Arão, olha, vou fazer o que eu quero.
deixa fazer também. Esse tipo de sacerdócio conduz à morte. Que tipo de coração você tem dentro da tua família? Um coração omisso ou um coração de alguém que se preocupa, se posiciona, se coloca como intercessor e que, quando é preciso, tem coragem de falar: Deus, se é para punir alguém, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Meu desejo é que você não seja omisso, para que você não colha consequências. E a minha certeza é que, se até aqui tu tens andado de maneira errante, o nosso Deus é misericordioso. E hoje o Senhor te ensina a se posicionar de maneira diferente dentro de casa.